Olá a todos, aqui Samuel Pessoa. Eu estou aqui para apresentar para vocês rapidamente o conteúdo da próxima coluna Ponto de Vista, da revista Conjuntura Econômica. Eu resolvi, nessa vez, resenhar um livro recente, publicado em Portugal, que se chama As Causas do Atraso Português, está aqui a capa dele, escrito pelo economista, historiador português Nuno Palma. Nuno Palma é professor da Universidade de Manchester, com doutorado na London School of Economics e tem um monte de artigos publicados diversos colaboradores nas melhores revistas de história econômica e de crescimento econômico. E esse livro faz um sumário, uma leitura muito original e baseada em toda uma literatura recente sobre crescimento econômico português e as causas do atraso português. E, portanto, é um tema que nos interessa diretamente, dados os vínculos imensos que existem entre a sociedade e a economia brasileira com a sociedade portuguesa. E ele também refaz um pouco a leitura. A gente tem uma leitura padrão, ou ainda um diagnóstico foi feito lá pelo Antero de Quental e o que se chama a geração de 1870, de uma série de intelectuais portugueses, além de Antero de Quental, essa de Queiroz, que enxergava no atraso econômico português motivos de ordem mais cultural, religiosa, uma ênfase muito grande na Contra-Reforma, quase que um certo atavismo da sociedade portuguesa à inovação, à cultura, ao pensamento científico, especulativo e etc. É que também é uma visão que, de certa forma, os povos, os intelectuais e a tradição de pensamento anglo-saxônica, de língua inglesa em geral, tem. Eu acho que faz alguns pontos esse livro. O primeiro ponto era que não tinha muitas diferenças institucionais entre Portugal ou a Península Ibérica e o resto da Europa até o século XVII. O nível de desenvolvimento institucional, a capacidade do Congresso, as cortes estabelecerem limitações ao poder real, era igual na Península Ibérica do que na Inglaterra e nos outros lugares da Europa. Todo lugar na Europa tinha Congresso, as cortes funcionando com alguma frequência e as cortes estabelecendo limites à atuação do rei. E também do ponto de vista do desenvolvimento social, nível de escolaridade, papel da mulher no mercado de trabalho e outros indicadores, não havia grandes diferenças. Muita semelhança, as rendas per capita não eram muito diferentes e há uma divergência, mas a divergência é muito mais recente do que se imaginava. A ideia do Nuno Palma é que o PIB português não era muito diferente do PIB da Inglaterra até meados do século XVIII. E aí, portanto, o atraso é mais recente do que a geração do Antero de Quental imaginava, e aí tem um papel importante do ouro do Brasil, um certo desvio institucional. O ouro do Brasil gerou uma enorme riqueza e com essa enorme riqueza você facilitou a construção de um absolutismo, de um sistema absoluto, de uma monarquia absoluta em Portugal. Ou seja, para Nuno Palma, e ele tem números que mostram isso, o regime político português, que não era diferente do que vigorava nos outros lugares da Europa, não era propriamente uma monarquia centralizada absoluta até o século XVIII. Você tinha Congresso funcionando, as cortes que estabeleciam limites à ação discricionária do rei. E esse processo de absolutismo, de centralização absoluta em torno da figura do rei, gerou uma série de involuções e, adicionalmente, o ouro do Brasil produziu um processo de doença holandesa, como a gente chama, que é uma desindustrialização, mas o mais importante é, sim, a consolidação política. E tem um papel na narrativa do Nuno Palma, a figura do Marquês de Pombal está muito arranhada. Além de ele ser o agente maior dessa centralização absoluta em torno do rei, construir uma economia toda de compadrio em torno das pessoas ligadas a ele, ele fez ação que, segundo o Nuno Palma, e os números que ele apresenta comprovam isso, gerou um maior atraso a longo prazo da sociedade, da economia portuguesa, que foi a expulsão dos jesuítas e, com isso, desmantelar completamente o sistema educacional que existia em Portugal. Esse sistema não foi reconstruído por outras instituições ou por outras formas e gerou uma perda de professores, de alunos, imensa nos cursos pré-universitários. A quantidade de alunos no período subsequente caiu a menos de 20% do que tinha antes. E só se recuperou os números absolutos do governo Salazar já no século XX. Então, um tema essencial da narrativa do
no Palma é o enorme atraso educacional português, que é uma questão que nos afeta diretamente, porque nós, de certa forma, cometemos o mesmo erro e produzimos, ao longo do século XX, um enorme atraso da educação no Brasil. Ele olha com bons olhos, apesar de todo um problema imenso de perda de liberdade individual e democracia, ao período do Salazar. Esse fato não é uma grande novidade. Com as novas séries estatísticas, a gente sabe que Portugal cresceu muito entre 1926 e 1974. E um dos temas é que o período salazarista se recuperou muito o atraso educacional e Salazar ligou Portugal à economia europeia no pós-guerra. E Portugal se beneficiou de todo o processo de reconstrução europeia no pós-guerra e reduziu muito a distância relativa da produtividade do trabalho em Portugal em relação à média da Europa nesse período. Termino o livro com análise do período recente, um período em que houve alguma convergência com relação à média da Europa até os anos 2000, e 2000 para cá, Portugal tem se distanciado da média da Europa, da produtividade do trabalho, principalmente se a gente comparar Portugal com os países do leste asiático, mas também se nós compararmos Portugal, por exemplo, com a Espanha. Então, acontece algo em Portugal, que é uma piora da produtividade, ou uma produtividade relativa piora, em relação ou à Espanha ou aos países do leste da Europa. E aí esse é o ponto do livro em que o argumento do Nuno Palma está menos acabado, acho que ainda tem muita pesquisa para se fazer. Ele reproduz o argumento que ele fez para o ouro, só que dessa vez são as ajudas financeiras da Comunidade Econômica Europeia para Portugal, para a construção de infraestrutura, etc. E para ele essas ajudas elas geram um efeito deletério, entorpecer o processo político, dificultar o processo de mudança institucional em direção a melhores instituições que aumentem a eficiência econômica. Eu senti falta, primeiro, de um diagnóstico melhor de quais são as causas mais aparentes. É capital humano, é educação, é capital físico, é produtividade, que tipo de produtividade? É um problema de má alocação de fatores. Então, falta um diagnóstico melhor e como que ele liga esse diagnóstico ao problema do entorpecimento do sistema político pelas transferências de recursos da Comunidade Econômica Europeia. Bem, é um livro muito interessante, uma leitura que faz a gente pensar muito. Acho que, de fato, a parte mais fraca é a parte final, mas é muito legal a gente olhar de uma forma panorâmica e repensar toda a história econômica de Portugal, e certamente isso nos ajuda a nós olharmos para nós mesmos. É isso aí, gente, aproveitem, um grande abraço a todos e até a próxima.